Olá, tudo bem? Professor Jefferson Santos aqui. A pedido, uma acadêmica de matemática pediu para resolver uma lista de exercícios sobre potenciação, uma lista que foi postada aos alunos do 9º ano do Colégio Gabriel de Lara. Então nós vamos resolver a lista 1, potenciação é o tema dessa lista. Muito bem, potenciação, resolução de exercícios. Vamos lá para o que interessa. Primeiro, eu gostaria de lembrar com vocês aqui algumas propriedades das potências. Vamos falar de algumas propriedades. Primeira propriedade é a seguinte: é a multiplicação de potências de mesma base. O que diz essa propriedade? Se você tem uma multiplicação de potência onde a base é a mesma, por exemplo, vou direto no exemplo. Se você tem, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 à quinta potência, você vai conservar a base, repetir o 2, e você vai somar os expoentes. 3 mais 5, 8. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela vai dizer a respeito da divisão de potência de mesma base. Então, a segunda propriedade, ela é sobre a divisão de potências de mesma base. Bom, o que diz essa segunda propriedade? Se você tem, vamos com um exemplo também. Se você tem a mesma base, por exemplo, 7 elevado à quinta dividido por 7 ao cubo, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Lembrando que essa divisão pode ser apresentada também em forma de fração. 7 à quinta, lembrando que fração é divisão, dividido por 7 ao cubo, isso vai dar 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, ok? Bom, a terceira propriedade, ela vai falar sobre a potência de potência, quando você tem um expoente em cima de um outro expoente. Essa é a terceira propriedade, chamada potência de potência. Potência de potência. Quando você tem um expoente em cima do outro expoente, exemplo, vamos sempre para um exemplo. 2 à sétima elevado ao cubo, isso é 2 elevado a 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. 2 elevado à 21ª potência. Então, nessa propriedade, você mantém a base e multiplica os expoentes. Cuidado, só um cuidado adicional aqui, ó, para você não confundir, por exemplo, 2 ao cubo e elevado ao quadrado, que isso é 2 à sexta, 3 vezes 2, né? Com, cuidado, tá? Cuidado para não confundir com isso, 2 ao cubo ao quadrado. Aqui você resolve esse expoente aqui. Isso fica 2, 3 ao quadrado é 9. São coisas diferentes. Se não tiver o parênteses, são coisas diferentes. Ok? A quarta propriedade da potência é a potência de um produto ou a potência de um quociente. A quarta propriedade. Quarto. Potência de um produto ou quociente. De um produto ou de um quociente, tá? Só resumir aí para poder servir ali nessa linha aí que a gente está escrevendo. O que diz essa propriedade? Se você tem 2 vezes 3 elevado ao quadrado, por exemplo, isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Essa propriedade nos diz o seguinte, que esse expoente aqui ele pertence tanto a esse 2 como pertence a esse 3, tá? Isso vale também para divisão. Quando você tem, por exemplo, 7 não, 7 é 1, ficou ruim 7, vamos pegar 9. 9, poderia ser 7 mesmo, divididos por 3 ao quadrado. Você separa esse expoente 2 para cada elemento da divisão aqui. Isso é a mesma coisa que 9 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Ok? Essas são as propriedades aí das potências.
Bom, vamos mudar de tela aí. Com base nisso, a gente chega a algumas conclusões aí nessa última, na segunda propriedade, que é a divisão de potência em mesma base. A gente chega a algumas conclusões aí. Quais são elas? Por exemplo, primeira conclusão. Se você tem, por exemplo, 2/7 dividido por 2/7, isso vai dar 2 elevado a 7 menos 7, 0. 2 elevado a 0. Só que note que aqui no numerador dessa fração é 2/7, no denominador também é 2/7. E qualquer número dividido por ele mesmo é quanto? É 1. Isso é generalizado. Se você tem um número A qualquer elevado a um expoente n e um A elevado a expoente n, é o mesmo número em cima e embaixo, né? Não nulos aí, considerando que não sejam nulos. Nós teremos aqui A elevado a n menos n, usando a propriedade da divisão de potência em mesma base, n menos n é 0. Só que é o mesmo número, A elevado a n dividido por A elevado a n. Não sendo nulos, qualquer número dividido por ele mesmo não sendo 0 é 1. Então, todo número elevado a 0 é 1. Ok? Isso pela definição de divisão, né? E pela propriedade de divisão de potência em mesma base. Beleza? Se nós tivermos, por exemplo, também uma outra consequência que a gente tira dessas propriedades, se nós tivermos, por exemplo, 2 elevado ao cubo dividido por 2/7, o que é 2 ao cubo? É 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que é 2/7? É o 2 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, simplificando algumas coisas aí que é possível, né? Esse 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 divididos por 2 vai dar 1. 2 divididos por 2 vai dar 1. Isso aqui vai nos dar, então, sobrou 1 no numerador, 1. E sobraram aqui, ó, 4 números 2. 2/4. Então, deu 1 sobre 2/4. Usando a definição de potência, deu 1 sobre 2/4. Agora, usando a segunda propriedade das potências, que é a divisão de potência em mesma base, a gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. 3 menos 7 vai dar aqui menos 4. Note que, usando a segunda propriedade, deu 2 a menos 4. Usando a definição de potência, deu 1 sobre 2/4. Eu tenho que chegar na conclusão que essas duas coisas são iguais, ou seja, 2 a menos 4 é igual a 1 sobre 2/4. Isso vai me ensinar a trabalhar com expoentes negativos. Sempre que eu tiver expoente negativo, eu vou inverter a fração e torná-lo positivo. Novamente, sempre que eu tiver expoente negativo, por exemplo, 3 a menos 2, eu vou inverter a fração, não tem nada embaixo, é um 1. Vou inverter a fração e deixar esse expoente, que era negativo, ele vai ficar positivo. Ok? Isso é com os inteiros, né? Números inteiros aqui no expoente. Então, 2 a menos 4 é 1 sobre 2/4, que pode ser assim ou pode ser assim, né? 1 sobre 2 elevado à quarta potência. Por que pode ser tanto uma coisa como outra? Porque 1 elevado à quarta potência é 1, né? Não vai mudar esse cara aqui. Ok? Espero que tenha ficado clara a explicação aí. O que vocês têm que gravar de tudo isso? Que na multiplicação de potência em mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de potência em mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Na divisão, na potência de potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Na multiplicação de uma potência e uma multiplicação, a gente repete os fatores, né? Pode ser 2 ou 3, e a gente coloca o expoente em cima de cada fator. Isso vale para multiplicação ou para divisão. E quando o expoente for negativo, a gente inverte a fração e deixa o expoente positivo. De modo geral, é isso. Por exemplo, 3/5 elevado a menos 2. O que a gente vai fazer para resolver isso? Vai inverter essa fração, 5 sobre 3, e vai deixar esse expoente positivo. E aí aplica a definição de potência aí, né? Ok? Que ficaria 5 ao quadrado, que é 25, e 3 ao quadrado, que é 9. Então vamos lá, só concluindo aqui, isso aqui ficaria 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25 sobre 9. Beleza? Então guardem isso, expoente negativo, inverte, deixa ele positivo, daí resolve normalmente a potenciação. Vamos lá para a tão discutida lista de exercícios aí. Observe as seguintes sequências: 3/4 igual a 81, 3 ao cubo igual a 27, 3 ao quadrado igual a 9. Muito bem. Vamos lá resolver esses exercícios aí. Primeiro, 3 elevado a 1.
Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, uma vez só. Todo número elevado a 0 é 1. Você já viu isso? 3 a menos 1. Inverte a fração, não tem nada embaixo, é 1. E deixa o expoente positivo. O expoente é 1, não precisa aparecer. Inverte a fração, não tem nada embaixo, é 1. Fica 1 sobre 3. E o expoente que era negativo fica positivo. Ok? 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. 1 nono. Aqui vai ficar 1 sobre 3. Expoente que é negativo vai ficar positivo. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. 1. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 27. De forma análoga, eu vou fazer aqui embaixo por falta de espaço. Vai ficar 1 sobre 3 elevado à quarta potência. 1 elevado à quarta potência, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 3 elevado à quarta potência é 81. Suave? De boa? Escreva na forma de potência com expoente inteiro negativo cada uma das seguintes expressões. Então temos aqui, é só inverter, né? Inverte, deixa o expoente negativo. Inverte, 10, deixa o expoente negativo. Inverte aqui, deixa o expoente negativo. Inverte aqui, 2 elevado a menos 10. Beleza? Suave? Maravilha, acho que foi fácil, né? Vamos para o exercício 3. O número real x é tal que x igual, abre parênteses, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1, dividido por 2 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Vamos lá, vamos calcular esse número x aí. 2 elevado a 0 a gente sabe que é 1. Só vou apagar isso daqui, que eu vou precisar maior essa fração. Mais 2 a menos 1, inverte e deixa positivo. Ok? Dividido. 2 elevado a 0 é 1, menos meio. 1 mais meio, 1 menos meio. Bom, isso aqui é soma de frações. Tem vários jeitos de resolver isso, né? Vou ensinar aqui, vou fazer aqui através de uma dica aí, né? De um macetezinho aí, né? Ó, 1 vezes 2, perdão, ficou feio demais. Faz esse vezes esse. 1 vezes 2, dá quanto? 1 vezes 2. 1 vezes 2? 2. Põe aqui, ó. Vamos fazer o outro ali agora. 1 vezes 1. Quanto que é 1 vezes 1? Esse é um macetinho para resolver soma de frações, tá? 1 vezes 1 é 1. Tem aqui 1 mais. E aqui embaixo você faz esse vezes esse, ó. 1 vezes 2, 2. Então aqui nós vamos ter x igual. Vamos começar pela parte de baixo da fração. Denominador 1 vezes 2, 2. E lá em cima 2 mais 1, 3. Beleza? Volta o vídeo aí e reveja esse macete matador do tio Jeff aí. Vou fazer um ladinho aqui, ó, para vocês lembrarem novamente. Ó, 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Parte de baixo, o que a gente faz? Multiplica esse vezes esse. Põe aqui. 1 vezes 2, 2. Faz esse vezes esse. 1 vezes 2, 2. É mais? Põe mais. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3 sobre 2. Beleza? Só resolvendo de novo essa soma de frações aqui, para auxiliá-los aí. Você pode resolver por mínimo múltiplo comum, frações equivalentes e assim por diante. De mesmo modo, aqui embaixo não tem nada, é 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1. 3 meios divididos por 1 meio. Divisão de frações, vocês devem lembrar que você tem que fazer o seguinte, ó. Você mantém a primeira fração, 3 meios, troca o dividir para vezes e inverte a segunda, fica 2 sobre 1. Show? Esse 2 pode eliminar esse 2, né? Tem uma divisão 2 barra 2. Sobrou 3 divididos por 1, que vai dar 3. Tá aí a respostinha deste probleminha de número 3 aí. Show? Vamos para o quarto problema. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Inverte. Deixa positivo. 2 elevado a 1 é 2. Inverte. Vai ficar 5 sobre 1. Nem vou pôr o 1 embaixo, galera. Note que eu me abstive de colocar o 1 embaixo, que qualquer coisa sobre 1 é ele mesmo. 2 positivo. 5 ao quadrado é 25. Inverte o sinal do expoente. Cuidado aqui, ó. Cuidado. Não vai inverter o sinal da base, tá? Continua a base negativa. E só troca o sinal do expoente. Beleza? Menos 5 sobre 2, menos 2 sobre 5. O menos, por convenção, deixa na parte de cima da fração. Ou bem no meio aqui, tá?
na direção do símbolo da fração ali, né? E o expoente fica positivo. Menos 2 ao cubo, lembra lá de potenciação? É menos 2 uma vez, menos 2 outra vez, menos 2 outra vez. Isso vai dar quanto? Menos 8. Show? Então vai ficar menos 8. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Isso daqui eu vou puxar para cá por falta de espaço. Inverte, vai ficar menos 8. Expoente fica positivo. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Isso vai dar 64 positivo. Beleza? Qualquer dúvida aí, para o vídeo, volta quantas vezes for necessário aí. Show? Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Determine o valor numérico de cada uma das expressões. Vamos lá, menos 1 elevado a menos 3. A gente vai inverter, vai ficar menos 1 mesmo. Menos 1 sobre 1. Expoente fica positivo. Aqui a gente vai inverter. Vai ficar menos 1/3. Aumentar o... Ficou feio, né? Vamos apagar aqui. Vamos apagar. O 1 vai para cima. Continua o sinal aqui negativo. 3 vem para baixo. E o expoente fica positivo. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Esse menos aqui, né? Da expressão. Menos 1/3 elevado a 1 dá menos 1/3. Esse menos daqui com esse menos daqui, ó, vai dar mais 1/3. Vamos usar o macete para resolver isso. Não tem nada embaixo, é 1. 1 vezes 3. 3. Vamos lá. Esse vezes esse. Menos 1 vezes 3. Vai dar menos 3. E 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2/3. Show? Beleza? Menos 2/3. Vamos fazer o item B, arrumar um espacinho aqui. 2 a menos 4 fica 1 sobre 2 a quarta. Que pode tanto ficar aqui em cima do 2 como lá em cima 1, né? Mais 4 a menos 2, 1 sobre 4 ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 1. Show? 1 sobre 2 a quarta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 a quarta, 16. Mais 1 sobre 4 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 4 ao quadrado é 16. Beleza? Elevado a menos 1. Denominadores iguais na soma de frações, você repete o denominador, repete ele, soma em cima. 2 sobre 16 elevado a menos 1. Temos um expoente negativo. Inverte essa fração. Ficamos com 16 sobre 2. E deixamos esse expoente positivo. 16 sobre 2 é 8. Show? 3 a menos 4. Mesmo processo. Vai ficar 1 sobre 3 a quarta, que vai ficar 1 sobre... Vamos fazer, né? Eu ia economizar tempo aqui, mas vamos fazer. Menos 1 sobre 3 ao quadrado. Isso aí vai nos dar 1 sobre 3 a quarta. 1 sobre 81. Menos 1 sobre 3 ao quadrado, 9. Show? Bom, vamos resolver essa subtração de frações de um modo diferente. Vamos achar fração que vale a mesma coisa que essa. Você poderia resolver pelo macete ali, tá? Mas vamos deixar os denominadores iguais, porque tá fácil aqui, ó. Só multiplicar por 9 esse cara aqui, ó, vai virar 81. Multiplica por 9 em cima também. Certo? Estamos resolvendo aqui por um caminho alternativo essa subtração de frações. Vai ficar 1 sobre 81 menos 9 sobre 81. 1 menos 9, menos 8 sobre 81. Dúvida? Volta aí e reassista aí a explicação, tá? Isso aqui é uma fração. Fração 9 sobre 81 vale a mesma coisa que a fração 1 sobre 9. Vou dar um destaque para isso aqui, ó. Essa fração 1 sobre 9 vale a mesma coisa, é uma fração equivalente à fração 9 sobre 81. Beleza? Vamos para a última? 8 a menos 2. 1 sobre 8 ao quadrado. 1 sobre 8 ao quadrado. Vezes, vou pôr um parêntesão aqui. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. 64. Isso elevado a menos 1. Isso aqui vai ficar 1 sobre 64. 8 ao quadrado é 64. Vezes 64. Elevado a menos 1. Ó, vamos simplificar aqui, ó. Tem um cara em cima, tem uma multiplicação. Mais não pode, tá? Mas vezes pode. Tem um cara em cima
e um cara embaixo, corta esses caras, simplifica eles. É equivalente a dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Ficou 1 em cima e 1 embaixo, 1 dividido por 1 é 1. Ficou 1 a menos 1. 1 elevado a menos 1, que é esse menos 1 aqui de fora. Inverte a fração, não tem nada embaixo, é 1. Fica 1 sobre 1, 1. Elevado a 1 positivo. Resposta é 1. Então, inverti a fração e deixei o expoente positivo. Show? Vamos resolver essa? Parece um monstrão, mas é bem de boa. Menos 2. Vamos fazer de uma outra cor, de azul. Menos 2 elevado a 4. Uma coisa importante, tá, que eu não comentei lá naquela revisão sobre as propriedades é o seguinte. Se você tem menos 2 ao quadrado, isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar 4 positivo. E se você tem menos 2 ao quadrado, isso aqui é o oposto do quadrado de 2. Ou seja, isso aqui é menos 2 vezes 2. Se tem um sinal de menos e não tem um parênteses, o menos não pertence à base. Isso vai dar menos 4. E aqui, ó, isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Cuidado com isso, tá? São alguns detalhes aí, algumas exceções, né? Algumas exceções aí que tem que tomar cuidado. Beleza? Então tem diferença aí entre os dois casos aí. Então vamos lá, já resolvemos a primeira parte ali, né? Então R igual menos 2 a 4 ao quadrado vai dar menos 4. Aqui a gente vai inverter a fração, ó, fazendo um rascunho aqui, ó, vai ficar 3 sobre 1, que é 3 ao quadrado. O expoente ficou positivo. 3 ao quadrado é 9. Então mais 9. Menos 2 à quarta. Pelo mesmo critério aqui, ó. Menos 16. Mais menos 3 ao quadrado é 9. 4 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Menos 4 mais 9 vai dar 5. 5 sobre 9 mais 1, 10. Menos 16 mais 10, menos 6. Não é legal deixar esse menos na parte de baixo, tá? Ou deixa ele bem na direção da fração, ou deixa ele na parte de cima da fração, no numerador da fração. Beleza? Show? Maravilha. Vamos para a questão de número 7. Também o valor da expressão. Qual é o número real expresso por 2 elevado a 0? 1. Menos 2 a sexta. Faz aí no rascunho. Vai dar 64 positivo. 4 a menos 3. Vai ter que inverter. Vai ficar 1 sobre 4. Ó, 1 sobre 4 ao cubo. Vai ficar 1 sobre 64. Beleza? Menos 2 ao cubo. Menos 8. Menos 1 quarto a menos 1. Inverte. Vai ficar o 4 para cima, 1 para baixo. Vai ficar 4 e 1 elevado a 1, que é 4. Novamente, é o 64 com 64. Curiosamente, ainda é o mesmo número, né? Ficamos com 1 mais 8 menos 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. 10 menos 4. 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Beleza? De boa, né? Mais 1, 2. 10 menos 4, 6. Show? Escreva na forma de uma só potência. É a questão de número... Deixa eu achar um espacinho para esse trem aqui. É a questão de número 8. Escreva na forma de uma só potência. Vamos usar as propriedades. 7. Tem o mais aqui da propriedade. 11 menos 8. 3. E tem B aqui. Na divisão a gente repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 5, menos 1. Na multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. 3 menos 7, menos 4 mais 5, 1. Na potência de potência, a gente repete a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3 positivo. Na potência de potência, a gente repete o número de baixo, que é a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 5, menos 5. Divisão de mesma base, repete a base. Subtrai os expoentes. Cuidado aqui, ó. Menos 4 menos menos 1. Menos 4 menos menos 1. Isso vai ficar menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Show? Menos 3. Ficou feio esse 3, Jefinho. Ficou feio. Dá um... Cadê o voltar? Aqui. Menos 3. Beleza? Vamos para o item D aqui, né? Não estou resolvendo na sequência. Novamente tem um menos, ó. 9 menos com menos vai dar mais. 9 mais 3. Repete a base. 9 mais 3. Um pirulito de uva. 9 mais 3. 12. Muito bem. Aqui, repete a base. Fazer aqui embaixo.
Vamos somar os expoentes. Somar. Somar todos eles. Devo 1 e tenho 6. 5. 5 mais 4, 9. 9 menos 10, menos 1. Bem de boa, né? Só aplicação imediata das propriedades aí das potências. Vamos para mais uma questão. Questão de número 9 da nossa listinha de potenciação. Vamos lá. Repete a base. X é a base. Soma os expoentes. 3. Note que eu posso juntar os positivos. Ó. 3 com 6 é 9. 9 menos 7, 2. Ou 3 menos 7 menos 4. Menos 4 mais 6, 2 também. Cuidado na divisão, que já tem um menos da propriedade. Menos 1, menos com menos aqui vai dar mais. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Aqui nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. X elevado a 6 vezes menos 2 dá menos 12. Aqui nós mantemos a base, somamos os expoentes. 9 menos 4 dá 5. 5 mais 7, 12. 12 menos 5, menos 3. Aqui tem um menos da propriedade. Ficamos com, repete a base. Menos 2, menos com menos é mais. Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá 2. Repete a base. Sim. Tem um menos da propriedade, né? Menosinho. 6 menos com menos é mais. 6 mais 1 dá 7. Ok? Repete a base. 2. E subtrai. Menos 3 menos 2, menos 5. Repete a base, que é 3. Subtrai os expoentes. 7 menos 10, menos 3. Show? Vamos para a última questão aí. A questão de número 10. Transforme cada expressão em um produto ou quociente de potência. É só pôr o expoente em cima, tá? Não é para resolver. É só para pôr o expoente em cima de cada carinha aqui. 7 a menos 2. 13 a menos 2. 9 a menos 3. Dividido por 5 a menos 3. Show? 2 a menos 1. Tem um 2 aqui, né? Elevado a 2. E 5. Tchá, não tem esse igual aí, né? É um vezes. Vezes 5 a menos 2. E isso ainda elevado ao quadrado. Se quiser melhorar um pouquinho isso, fica com 2 a menos 2. Vezes 5 a menos 4. Ok? Poderia deixar do jeito que estava ali. Anteriormente ali. Beleza? 3 a quarta elevado a menos 1. Dividido 10 a menos 1. Também elevado a menos 1. 3 a menos 4. Dividido. Ficou feio, mas vai ficar assim mesmo. 10 elevado a menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Show? Aqui é um 4, tá? Ficou meio feinho, mas é um 4 aqui. Não tem essa perninha. Beleza? Penúltima. 2. Vamos resolver direto? 5 vezes menos 2. Menos 10, ó. Beleza? Ou coloca 2 a quinta, dando parênteses, menos 2 fora. Vezes 3. Vamos resolver direto? Menos 2 vezes menos 2? 4 positivo. Vamos resolver direto? Menos 11 vezes menos 2 dá 22 positivo. E aqui também 7. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Certo? Igualzinho a letra D aqui, ó. Igualzinho a letra C. Só que eu já estou pulando esse passo. Já estou fazendo essa multiplicação, né? Dividido 10 elevado ao quadrado, 10 elevado à quarta potência. Beleza, galera? Tranquilo, né? De boa? Espero que tenha ajudado. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.